Olá, amigos do blog Papo Sem Censura. Estamos reiniciando, na verdade, aqui uma proposta que o blog já teve em outras oportunidades, que é essa proposta mais audiovisual, a proposta dos videocasts e podcasts. Essa já foi a realidade do blog em alguns momentos, mas sempre foi um sofrimento, né? E aí um desabafo da parte do jornalista e conteudista de fazer a edição, né? De fazer a finalização. Então, a gente resolveu investir um pouquinho e ter aqui, contar com a equipe do Michel, a Jéssica, que está hoje aqui acompanhando a gente na gravação, contar com eles para que a gente não tenha essa dor de cabeça do pós-gravação, né? Que é mais dolorido do que sentar aqui e falar dos assuntos mais variados possíveis. Apresentando para você que está acompanhando com a gente, vão ser duas propostas, né? 2 programas que a gente vai trazer aqui, intercalando semana a semana, começando com o Papo Sem Censura Resenha, que a gente pega algum assunto da cidade, alguma coisa de conjuntura e traz aqui para um debate, traz os convidados para debater esse tema, e o Papo Sem Censura Entrevista, sempre trazendo aqui um convidado de algum segmento diferente para a gente bater um papo, trazer informação sobre os mais variados assuntos aqui da nossa cidade e também dos segmentos diferentes da nossa sociedade. E para a gente começar, a gente vai começar com o Papo Sem Censura Resenha, né, que é essa primeira proposta, esse primeiro produto, né, desse retorno do Papo Sem Censura no audiovisual. E a gente vai começar com um assunto que está em alta, né, que é a eleição municipal, com foco em Pindamonhangaba. Esse ano, os mais de 5.000 municípios brasileiros vão definir seus prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras lá em outubro. E a coisa já está esquentando, né? Está começando a esquentar, está começando a engrenar. E recentemente nós tivemos divulgado aqui para Pinda, divulgada pela TV Band Vale, uma pesquisa de intenção de votos realizada pela Paraná Pesquisas. E para me ajudar a analisar essa pesquisa, destrinchar essa pesquisa e começar a projetar o cenário eleitoral de 2020, eu estou recebendo aqui a Tuane Faria, que é professora da Rede Estadual do Estado de São Paulo, filiada ao PSOL, e ela foi candidata a co-prefeita em 2020, minha companheira camarada Tuane. Obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E estamos aí para conversar um pouquinho. Vamos tentar entender esses números, né, dessa primeira pesquisa. Estamos recebendo aqui também o Rafael Ferreira, ele é formado em administração na Unip de São José dos Campos e cofundador da agência de marketing digital Full Service, assessoria em marketing. Rafael, obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite, boa noite. Boa noite. E também recebendo aqui o Luiz. Luiz, vou tentar resumir o seu perfil histórico. Eu sou mais velho, tenho mais tempo, mais história. Mais contar. Caminhada. O Luiz tem mais caminhada. O Luiz tem 60 anos, é pai de 2 filhos, formado em engenharia naval pela UFRJ, tem mais de 20 anos de atuação na área. Morou em diversas cidades, morou fora do Brasil e há 3 anos mora em Pinda. Conta com a facilidade de acesso a São Paulo, Rio de Janeiro, gosta de montanha, gosta da praia, está perto de tudo ali. E o Luiz, nos últimos anos, tem como foco reduzir esse tempo dedicado ao mundo executivo dos negócios e se dedicar mais à formação, mentoria, ações sociais e participação política. Inclusive, por isso, se filiou ao PSOL em 2023. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, estou bastante satisfeito de estar aqui. Mais uma contribuição, vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa, já que eu sou recente em Pinda, mas pelo menos de análise de pesquisa eu consigo entender um pouquinho. Seja bem-vindo, nem a gente que é daqui entende muitas vezes a bagunça eleitoral que é essa cidade. Gente, para a gente começar a analisar então essa pesquisa, vamos para algumas informações que a pesquisa traz, né? Primeiro que ela foi registrada sob o número 00147 de 2024, ela ouviu 500 eleitores de maneira presencial e as entrevistas foram realizadas no período de 17 a 22 de fevereiro, com margem de erro de 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e com grau de confiança de 95%. Falando rapidamente dos cenários testados para a gente começar a destrinchar esses números, e aí eu trago aqui para o computador porque não ia gastar papel imprimindo todos os cenários, mas basicamente foram testados os cenários de espontânea. O cenário de espontânea é quando o eleitor não tem conhecimento dos nomes, não é apresentado para o respondente, né, quais são os candidatos. Depois tem o cenário 1, quando ele recebe um círculo com os nomes dos possíveis candidatos. O cenário 2, que aí apresentou outros candidatos. Rejeição para os nomes apresentados, né, qual é a rejeição de cada um. Depois, avaliação do governo Israel, avaliação do governo Tarcísio e, por fim, avaliação do governo Lula. Na espontânea, então, quando não é apresentado, né, o nome dos candidatos, isso é muito comum, um número muito grande, 72% não tem um nome para indicar, isso é muito básico em espontâneas. Nesse cenário, Israel lidera com 7% das intenções de voto, lembrando que ele está em segundo mandato, não é candidato à reeleição, portanto, né, então esse número vai ser descartado em algum momento. Piurina aparece em segundo com 4%, 4,6%,
3%, Vitor Ardito com 4,2%, Vela 3,6%, depois vem Goff com 0,6%, Torino com 0,4% e outros nomes somados, que não são indicados quem são, 0,6% também somam, né? 0,6%. No cenário de estimulada, cenário 1 da estimulada, traz o nome do ex-prefeito Vitor de Leário, que já governou a cidade por 4 vezes. Né? Ele está sendo testado nesse cenário 1 e a gente vai trazer alguns elementos que vieram acontecendo no período da pesquisa e aconteceram depois. O Vitor aparece com 27% dos votos, Piurini em segundo com 18%, Vela em terceiro com 16%, o Rafael Goff aparece com 9% dos votos, Paulo Sérgio Torino tem 6%, Padre Afonso Lobato, que é secretário adjunto na gestão, 4%, 4,2%, e a professora Érica Cândido do PSOL com 4% das intenções de voto. No cenário 2, um cenário bem mais próximo da realidade, aquilo que talvez a gente tenha na disputa eleitoral de outubro, a gente tem o Piurino com 28%, o Vela aparece com 24%, Goff com 17% e Torino com 10% das intenções de voto. No índice de rejeição, o Vela é o mais rejeitado, tem 28% de rejeição, Vito 26%, Piurino 15%, Padre Afonso 14%, professora Érica Cândido 12%, 12,8%, Rafael Goff 12,2% e Torino 11% de rejeição. Na avaliação da gestão, né, aprovação da gestão, 49% consideram a gestão ótima ou boa, 31% regular e ruim e péssimo para 17%. 64% dos ouvintes aprovam a gestão, 32% desaprovam. No caso da gestão do governo Tarcísio de Freitas, governo estadual, 55% entre ótimo e bom, 29% de regular, ruim, 12%. Aprovam a gestão do Tarcísio, 70%, e desaprovam a gestão do Tarcísio, 26% dos entrevistados. E, por fim, a avaliação e aprovação do governo Lula. 30% de ótimo e bom em Pinda aprovam o governo Lula, regular para 22% e 44% de ruim e péssimo. Aprovam o governo Lula, 42%, desaprovam o governo Lula, 55%. Os números são muitos, a pesquisa ela tem algumas defasagens que a gente vai analisar durante aqui o processo, alguns nomes que talvez não saiam, que foram testados, mas de forma geral, vou começar com o Luiz. De forma geral, o que essa pesquisa nos traz? Ela tá cedo para a gente pensar em cenário eleitoral? O que você analisa inicialmente dessa pesquisa? Eu acho que o que mostra que está cedo é a primeira pesquisa que você mencionou, que é espontânea, né? 80% quase dos ouvintes não mencionaram nenhum candidato, ou seja, eles não têm ainda isso como algo que esteja presente na vida deles. E quem mencionou candidatos, dos 20 e poucos por cento que mencionaram candidatos, metade mencionou 2 não candidatos. O Isael, que não será candidato em hipótese alguma, e o Vitor, que em princípio é candidato a vice-prefeito. Né? Pelo menos ele está se anunciando assim. Então, ou seja, realmente esse cenário mostra que ainda está muito incipiente para que se faça uma pesquisa mais aprofundada. Né? O cenário, esse foi um cenário da espontânea. O cenário onde foi apresentado os 7 nomes iniciais, e como você falou, eles são apresentados num disco, uma espécie de pizza, né? Cada fatia é um candidato. Sim. Ou seja, a pessoa ela escolhe a partir daqueles nomes ali, não tem uma lista, vou escolher o primeiro, o segundo, não tem primeiro e segundo. É aleatório, né? E realmente, nessa pesquisa, como ainda é incipiente, essa aleatoriedade, para mim, ela acabou impactando, porque cada candidato já sai ali com 2%, 3%, porque é o aleatório. É aqueles eleitores que, vou escolher qualquer um aqui, vou ver a foto dele, vou ver o nome e tal, escolheu e... Então, a gente tem que descartar essa porcentagem que é completamente aleatória. E, de novo, nesse cenário, o Vitor ficou em primeiro, né? O que mostra também que, como ele não é candidato, né, que de fato há uma lembrança aí muito forte dos eleitores de Pinda do nome dele, mas também não é representativo. Então, eu acho que a pesquisa que mais é importante para mim é o cenário 2, onde ficam apenas os 4 candidatos que efetivamente estão se posicionando como pré-candidatos nessa turma do campeonato, né? Que é o Piolino, o Vela, o Torino e o Goff. E aí a gente vê que é um cenário apertado, talvez na visão do Piolino seja um pouco mais apertado do que ele esperava, porque o Vela está relativamente próximo a ele. Mas para o Vela, o problema é que todos os outros candidatos não são da mesma linha política que ele. Então, qualquer movimento que haja de agregar esses outros 3 candidatos, né, vai ser
vai ser ruim para o Vela. Mas, enfim, é um cenário que já é hoje, digamos, o mais interessante para se analisar é esse do cenário 2 aí, com 4 candidatos. Lembrando que a gente está numa janela até o dia 5 de abril, ou 7 de abril, eu posso estar errando por 2 dias aí, que é a janela de troca partidária. Então a gente pode estar vendo, acompanhando muitas trocas, inclusive algumas já anunciadas, que podem impactar, inclusive, nessas construções políticas aí, de alianças, visando a eleição desse ano. Tuane, você que foi candidata a co-prefeita em 2020, né? Naquela eleição a gente tinha um cenário de reeleição do Israel, né? E você disputar com a máquina para reeleição é um cenário realmente muito positivo para quem está com a estrutura na mão, né? O que dá pra gente projetar para essa eleição? Que não tem mais Israel não é um candidato, mas ele tem um potencial talvez de transferência para o Piorino ou não? Como é que você está analisando nesse momento o cenário eleitoral em Pina? Eu acho que a gente consegue observar uma tentativa do Israel em fazer essa transferência, né? Até por essa parte da pesquisa em que os nomes não eram apresentados, ele tem uma relevância. E ele tenta fazer essa transferência. O Piorino é a pessoa que mais comparece agora em eventos públicos. Eu olhei até nas redes sociais do Dr. Israel, que ele tenta estar sempre colocando o Piorino em evidência nas suas próprias redes. Então existe esse manejo de tentar projetar cada vez mais o nome do Piorino, utilizando ali a máquina, né? Então, as aparições em eventos, as inaugurações, as falas, elas são muito mais focadas há um certo tempo já no vice-prefeito Piorino. Ele tem aparecido e comparecido mais até mesmo do que o Dr. Israel. Toninho, eu já queria, antes de passar para o Rafael aqui, já colocar um tema nessa questão. No cenário 1 é analisado o nome da professora Érica Cândido, que já anunciou, né, via diretório, o apoio à pré-candidatura do Vela. Então, com exceção do nome dela, no cenário 1 a gente não tem mulheres nessa cabeça de chapa, né, nessa cabeça de disputa. O que vai repetindo, inclusive, o cenário da última eleição. Você foi candidata a co-prefeita, né, na condição de vice. Então, nós estamos indo para a segunda eleição em Pinda, e a tendência é essa de não termos mulheres nesse debate, né? O que isso impacta? Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse olhar. Como é que é o impacto disso, de não termos mulheres nesse debate, né, na frente desse debate? A gente tem, dentro da política pindamonhangabense, uma ausência muito grande de mulheres, né? A gente não tem vereadoras nessa gestão agora. A gente teve a Regininha. Regininha. Mas elas costumam estar muito ausentes dos espaços públicos. E as eleições, elas mostram muito isso, né? E por alguns anos a gente não vê candidatas mulheres, a gente pouco vê candidatas mulheres com grande relevância, até mesmo nas eleições como candidatas a vereadora. Os partidos têm colocado cada vez mais homens em evidência para as candidaturas. E aí isso não só em Pinda, né? É uma realidade do Vale do Paraíba, mas é uma realidade do Brasil também, essa ausência de mulheres nos espaços públicos. E Pinda, por se mostrar uma cidade bastante conservadora, traz isso bem firme, assim. Interessante, muito bom. Eu já vou puxar para o Rafael aqui, eu já vou puxar pelo gancho da área dele, que é o marketing digital, por 2 perspectivas. A primeira, a gente tem visto muitos dos candidatos, Vela, Piorino, o Torino um pouco mais agora que entrou nesse jogo da disputa, usando muito redes sociais. O Vela tem feito uso indiscriminadamente das redes sociais, não estou falando isso negativamente, mas é um fato. Piorino e Israel entrando em lives assim, espontâneas, de repente, estão indo dar uma garfada na comida, no almoço, e eles entram numa live para anunciar uma novidade. Enfim, então tudo muito, muito voltado na rede social. Eu queria entender com você, de forma geral, assim, como é que tem sido o impacto e como é que está sendo visto o impacto das redes sociais, né, da mídia social nessa eleição especificamente, e a importância dela também nessa questão da rejeição. Porque a rejeição, você tem candidatos ali, o Vela, né, liderando o índice de rejeição, de que forma que a rede social também ajuda a reduzir rejeição? Bom, vamos lá. Começando com como ajuda, né? Porque eles estão tão em cima disso, porque eles estão aparecendo tanto.
É um shopping, a mídia social. É o lugar onde todo mundo tá lá o tempo todo, as pessoas se veem de forma de perfil, mas também veem os produtos e os serviços e o político que pode vir a ser o escolhido ali. Tá todo mundo presente na mídia social, tá todo mundo consumindo conteúdo que aparece, porque essa é a realidade do Brasil hoje. A internet alcançou a maioria dos brasileiros, né? Mas a pessoa pode não ter um computador, mas vai ter um celular, que é onde a maioria das pessoas vão estar ali consumindo. E esses políticos estão buscando estar lá para poderem ser vistos, porque é necessário realmente. Do ponto de vista da política, que é a atenção de ideias, né? Você está tentando espalhar a sua ideia para representar essa ideia. Ali é o melhor lugar para você espalhar a sua ideia. Aí, se eles estão fazendo da forma correta ou não, é uma coisa questionável. Como você falou, por exemplo, de abrir uma live porque está comendo alguma coisa. Talvez não seja o melhor jeito de causar essa conexão com as pessoas a partir de ideias. Mas é necessário usar. Eu acho que na política de Pinda, no geral, nenhum dos candidatos está usando da melhor forma possível a mídia social. Isso daí é um fato. Mas é coisa de cidade pequena. Eu acho que é recente, né? O que chegou em São Paulo, o que chegou primeiro lá nos Estados Unidos de digital para campanha, chegou nos capitais e a nível federal, agora está chegando nos municípios. O que é normal no Brasil, as coisas demoram para se espalhar. Mas esse é o momento onde está todo mundo entendendo a necessidade, vendo que está fora. Ter a mídia social não te garante uma eleição, mas estar fora dela te garante que vai perder. Sim. Você não consegue ganhar. E aí entra a questão da rejeição. Ali é o melhor lugar possível para você mudar o modo como as pessoas te veem. Ali você vai conseguir, se você tiver um público legal que vai estar compartilhando ali, você tem um nível de propulsão de ideias ali que não tem outra mídia que vai conseguir. E de forma intimista também. Uma vez que você curte um post, você se sente mais próximo do que quando você vê na TV. Um político falando alguma coisa. Uma vez que você pode comentar, você se sente mais próximo. Então a mídia social traz isso, essa proximidade e essa propulsão de ideias aí que não está sendo tão bem usada, mas tem um ótimo lugar para realmente mudar a sua imagem e passar a imagem que você precisa passar. Legal. Pegar esse gancho na questão da rejeição ainda, para a gente não fugir muito disso. A gente tem ouvido muito falar de uma eleição ainda polarizada, de um Brasil ainda polarizado. Isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. Numa cidade como São Paulo, onde, por exemplo, o Lula ganhou a eleição, numa diferença muito pouca para o Bolsonaro. O Lula fez 53, Bolsonaro ali 47. A polarização ela tem um efeito interessante, até para os dois lados, né? Depender muito daí entra a questão da própria campanha em si. Em Pinda, onde há um cenário muito ainda bolsonarista no sentido eleitoral, né? Tanto no resultado da eleição, como a gente vê agora na aprovação do Tarcísio e na desaprovação do Lula, né? Qual que é o desafio que, por exemplo, um candidato, um pré-candidato como o Vela tem para romper com isso? O que ele precisa fazer para sair dessa encurralada que é essa polarização que não funciona, talvez, aqui, Luiz? Então, eu acho que todos os candidatos estão fugindo um pouco da polarização, né? Nenhum deles traz o assunto Bolsonaro ou o assunto Lula para a eleição aqui. Eu acho que eles fogem um pouco, é completamente diferente do que acontece em São Paulo, onde Boulos e Nunes falam do Bolsonaro no caso do Nunes e do Lula no caso do Boulos o tempo todo. Eu acho que aqui todo mundo foge desse assunto, porque os bolsonaristas hoje, ele já tem esse eleitor bolsonarista, né? Mas eu acho que o Bolsonaro é um pouquinho difícil de falar do Bolsonaro hoje, tem alguns pontos que são complicados, o governo dele é um governo complicado, então acho que eles fogem um pouco. E o Vela tem uma situação ainda mais delicada, porque os eleitores do Lula aqui foram fortemente minoritários. Então, trazer essa polarização para ele é um cenário onde ele fica restrito a 1/3 do eleitorado, né, no melhor das hipóteses. Né? Então, eu acho que ele está fugindo disso também. Então, acho que no final todo mundo está fugindo, todo mundo está discutindo. Saindo pela tangente. Discutindo questões mais, digamos, pequenas, mas, enfim, municipais, né? Que realmente interessam para a população, na verdade, mas fugindo dessa discussão política nacional. Inclusive, hoje saiu o Datafolha, né? Novo Datafolha de São Paulo, hoje dia 11 de março, mostra ali um empate técnico entre o Boulos e o Ricardo Nunes, né? Na disputa pela prefeitura. O Nunes é candidato à reeleição. E aí uma das discussões era essa, a polarização lá está tão acentuada que o debate de cidade está ficando em segundo plano. Né? Ninguém está debatendo cidade. Isso está acontecendo um pouco aqui em Pinda também. Apesar de estarem fugindo da polarização, mas o debate de cidade enquanto programa, você debate. A rua que está... Mas o debate enquanto programa também está um pouco afastado, né, Tony? Acho que a gente viveu, 2016, 2020, um debate de cidade mais acalorado, não foi? Sim, percebo que eles deixam de lado as questões pontuais mesmo do quanto cidade.
fica um debate que fala até sobre alguma manutenção que precisaria ser feita, alguma coisa que está sendo feita, mas eles não falam sobre aquilo que deixou de ser feito no sentido amplo ou aquilo que eles pretendem fazer caso sejam eleitos. Ficam muito nessa de, porque alguém não fez no passado, ou porque eu estou fazendo no presente, mas o que eu farei no futuro não é discutido. E as questões mais polêmicas também, né? Eles, por fugir dessas identidades, PT, PL, eles fogem de assuntos que talvez sejam mais benquistos pela esquerda, pela direita. Então, eu sinto que, até por isso também, um esvaziamento desse debate de projeto, né? Por fugir, talvez, desses focos mais voltados para uma direção ou para outra. E que são assuntos que deveriam estar no centro do debate, né? Porque você está falando de pensar uma outra cidade, né? Uma outra construção de cidade. O Rafael, o bolsonarismo foi muito forte nas redes sociais nos últimos anos, né? Eles usaram muito as redes sociais como um caminho. Na sua visão, a esquerda aprendeu um pouco a fazer também rede social? Ainda está atrás? Como é que você tem visto essa... Eu acho que a eleição de 2022 mostrou que, pelo menos, o PT foi capaz de conseguir se engajar ali e tal. Eu esqueci o nome do rapaz que estava controlando a campanha digital do Lula, você lembra o nome dele? Não lembro de cabeça. Deputado federal. Mas ele conseguiu... que é o prefeito de Araraquara. Eu não foi? Acho que foi o prefeito de Araraquara. Pode ser. Mas eles conseguiram, na eleição de 2022, executar bem ali. Só que, no geral, ainda não tá a mesma coisa. A direita ainda consegue conversar melhor, o bolsonarismo ainda consegue conversar melhor com o povo, porque a internet é emoção, não é informação. A internet é o cara tá ali no feed de notícias e vê algo que vai impactar ele, seja para gerar raiva, seja para gerar medo, seja para gerar felicidade. E a esquerda, no geral, não tá gerando nada. Ela tá informando, colocando ali o que ela acredita que é certo ideologicamente, mas ela não impacta do modo como o medo impacta, o medo da sua casa ser tomada, de você ter que comer um cachorro, conforme a direita colocou nas mídias sociais. Isso daí é muito mais impactante. Desenvolver nas mídias sociais para a esquerda vai envolver conseguir conectar as pessoas de forma emocional de verdade. E eu acho que deveria até ser mais fácil, porque você está tentando realmente ajudar no geral na esquerda. A ideia de divisão de renda, a ideia de diminuir a desigualdade de renda. Porra, isso daí deveria ser uma coisa muito fácil de se propagar. Mas eles propagam o medo de uma forma mais eficiente. Enquanto isso estiver acontecendo, a mídia social vai ser mais de direita. E é o que você vem vendo no Brasil até hoje. Eles são muito mais unidos, né? Eles conseguem... Porque é mais fácil propagar o medo ou porque a gente ainda não aprendeu a propagar o amor, a esperança? Eu acho que tem nível de consciência. O Brasil até 2013 não era politizado. As pessoas não pensavam em política até 2013. Foi naquele momento ali daquelas greves em relação a Dilma, que estava no poder ainda e tal, dos 20 centavos. 20 centavos. Foi naquele momento que o Brasil começou a ter um aquecimento em política, a pensar em política. E ele começou a pensar em política já anti-esquerda, já com medo do que a esquerda representava. Eu acho que isso daí é muito forte também. As pessoas que se engajaram politicamente na internet começaram do outro lado, no geral. E isso ainda está aí. Mas, como você perguntou, né, se a esquerda... Qual foi a pergunta? Se a esquerda conseguiria... Se propagar o medo é mais fácil, se tem como propagar o amor, a esperança na mesma... Eu acho que na mesma proporção, não. Infelizmente, as pessoas... Elas sentem mais fácil você amedrontar alguém do que fazer alguém ter esperança, eu acho. Mas aí que entra a presença no digital. As pessoas têm... Aquele que representa essa luz no fim do túnel tem que estar mais presente. Você pega a mídia social do Bolsonaro, é muito mais cheia ali, com coisas muito mais simples, mas que comunica muito melhor com o público dele. É isso, é entender quem é seu público e se comunicar com o seu público de forma com que ele se impacte. Eu acho que esse é o principal problema que ainda não foi resolvido nessa questão digital, tanto direita quanto esquerda, sabe? Aliás, na esquerda, a direita já conseguiu impactar. Já sabe como fazer. Voltando aqui para o cenário eleitoral da pesquisa, Luiz, o cenário 1 ele é bem diferente do cenário 2. O cenário 1, por exemplo, testa o nome do Vito, que quando as pesquisas estavam sendo feitas, as entrevistas estavam sendo feitas de 17 a 22 de fevereiro, ali no meio do caminho o Vito anunciou um possível apoio ao Torino, o vice-prefeito do Torino e tal. Ele lidera esse cenário, né? Na última eleição ele foi candidato contra o Israel, teve 18 mil votos, não ficou próximo, Israel teve 44 mil votos, ele levou de lavada a eleição de 2020. O Vito ainda tem uma força nesse cenário? E na sua visão, qual é o papel dele nessa estrutura, nessa disputa aí de poder?
Então, eu acho que o fato dele ter sido candidato e não ter sido eleito na última eleição, talvez diminua um pouco a força, a vontade dele de se candidatar dessa vez. Mas ele está se propondo a ser vice do Torino. Então, o grande desafio dele vai ser pegar essa intenção de voto que ele apresentou no cenário 1, que não é ruim, e transferir para o Torino, né? Esse vai ser o grande desafio dele, é isso que ele vai ter que se esforçar para fazer, para realmente ajudar e participar dessa eleição. Fazer essa transferência de votos dele para o Torino, assim como do Israel, que não são bem votos, né, mas, enfim, dessa aceitação melhor do governo Israel para o Piorino, né? Então, acho que tem 2 transferências de votos aí que vão ser tentadas até a eleição, do Vitor para o Piorino e do Israel para o Piorino. Do Vitor para o Torino e do Israel para o Piorino. Tuane, 64%, eu acho que é isso, se não tiver, 64% aprovam a gestão Israel, segundo a pesquisa. Como é que você convence as pessoas de que a gestão não é tão boa assim? Como é que a gente faz para convencer? Qual é o trabalho? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta. Faltou oposição na Câmara nesses 4 anos para ajudar a desconstruir essa aprovação do governo Israel? A gente viu que durante o governo Israel, esses 4 anos, ele teve sempre muito apoio da população, né? Até eu acho que nesse momento ela chegou a dar uma diminuída, ela já foi maior no começo do mandato. E não é fácil convencer a população, até porque a população não acompanha tão de perto, né, ali o que vem sendo feito. É mais um posicionamento pelo viés político e não pelo que está sendo feito politicamente de fato. Acho que ainda tem essa questão mais conservadora e perceber que o prefeito tem esses posicionamentos acabam influenciando nessa aprovação. E quanto à Câmara, né? Até começo do 3º ano de mandato, eu não via uma oposição da Câmara em nenhum momento. E ali, mais para o meio do 3º ano, algum posicionamento começou a divergir, mas nada que se impusesse de fato. Então, acho que a Câmara, por muito tempo, foi muito apoiadora da gestão. Muito conivente com a gestão. Muito conivente, de fato. Ela estava ali e endossou, né? E muitas vezes até apoiou mesmo aquilo que vinha sendo feito pela gestão Israel e Piorino. Me lembro de algumas votações com nenhuma oposição pela Câmara. Então, falar depois, porque a Câmara é a oposição. Não foi durante os 4 anos de mandato. É difícil. Aí você querer resolver isso para quem é oposição, obviamente, né? Para quem é situação, eles estão nadando de braçada. Para quem é oposição, você querer resolver isso em 8 meses, fica um pouco mais difícil. Fora que, aí eu vou entrar num outro assunto, mas no mesmo assunto. A eleição, né, o cenário eleitoral, o calendário eleitoral, ele mudou bastante nos últimos tempos. Então a eleição se resumiu a 45 dias. A gente quebrou uma eleição de 3 meses para 45 dias, ou seja, na metade. Porém, o período de pré-campanha, ele ganhou mais importância, ele tá meio sem lei também, já tem gente fazendo pré-campanha, enfim, não tem bagunça, não tem mais... Porque antes tinha um período de pré-campanha, depois tinha eleição por 3 meses. Agora virou meio bagunça essa coisa de pré-campanha. Rafael, e aí dentro dessa ideia, dá para você convencer a população em 8 meses de que uma gestão aprovada por essa população não era boa nos 3 anos anteriores, nos 7 anos anteriores? Se você tiver um grande escândalo nos próximos momentos, aí sim, assim, isso eu acho impossível. É muito difícil. Porque não tem o que motive a pessoa a mudar, né? As pessoas têm medo de mudança no geral. Como é que você vai falar pra alguém, vamos mudar agora, sem nenhuma garantia de que vai ser melhor realmente, e não tem nada específico que eu vou te falar que tá ruim agora. Agora fica muito difícil fazer uma mudança dessa. Deveria estar sendo feita há muito tempo, deveria estar explorando todas as deficiências que tiveram desde o início. Não tem como fazer isso agora. A tendência está muito positiva realmente para a situação. Luiz, no ano passado teve uma pesquisa. Eu tive acesso a essa pesquisa. Uma pesquisa interna, então obviamente que ela não foi divulgada. Ela era mais qualitativa do que quantitativa, então analisava um pouco dos cenários onde Israel ia bem, onde ia mal. Saúde, calcanhar de Aquiles de qualquer gestão, né? Então ele era bem avaliado em saúde, mal avaliado em saúde, curiosamente, patamar muito igual. O segundo item, transporte público.
Transporte público foi um item terrível para a gestão Israel, talvez o mais terrível de todos. São 20 mil usuários do transporte público. A pergunta que eu faço, quem usou o tema do transporte público, e não é usar de forma pejorativa, é explorar politicamente. Quem explorou politicamente, desses que são candidatos hoje, quem explorou politicamente que o transporte público em Pinda era ruim, que era preciso uma outra lógica de cidade, uma outra lógica de transporte? Não, ninguém explorou. Eu não vi explorar de forma, digamos, consistente, né? E principalmente de apresentar uma solução diferente, né? Porque a gente estava falando, a Tuane falou, você mencionou isso também. Qual é o projeto que eles estão apresentando para Pinda, né? Todos são, os 4, como assim, são pré-candidatos declaradamente, nenhum deles apresentou até agora nenhum projeto, nem mesmo o vice-prefeito, né? Então, nem para o transporte, nem para a saúde, que acompanho tanto quanto possível, né, as divulgações, as mídias e etc., eu não vi até agora nenhuma proposta clara, nenhuma crítica consistente ao que vem sendo feito. Não só no transporte, não. Eu vejo uma crítica um pouco rasteira sobre as coisas que estão sendo feitas ou deixando de ser feitas. Deixou de cortar o mato aqui, deixou de fazer um asfalto ali, umas coisas que, dentro de uma visão mais, né, global da cidade, não que não sejam importantes, mas são menos importantes. Sim, então, estão deixando o elefante passar e tratando de coisas menores, né? Isso vale para o transporte, mas isso vale para a saúde, isso vale para a educação, enfim. São coisas, por exemplo, na educação se discute muito o cocô do pombo, mas e a educação em si? Né? Quer dizer, e o reforço da formação dos professores, né? E a estratégia educacional de Pinda. E, por exemplo, olhar para aqueles estados e cidades onde a educação pública teve grandes ganhos. Isso é uma coisa também muito importante. Mesmo para aqueles que, mesmo com uma cidade pequena como Pinda, eles fazem parte de partidos que têm acesso a informações, né, digamos, comparativos ótimos, né? Vai lá no Nordeste, tem cidades que fizeram um trabalho maravilhoso em educação, né? E algumas delas lideradas pelo PT, estados que são governados pelo PT, tiveram ótimos resultados em educação. Ela poderia se beneficiar disso também, por exemplo, né? E outros. Acho que o único que tenta um pouquinho fazer isso, talvez pelo que eu vi nas mídias sociais dele, é o Goff, porque ele, como tem uma participação dentro do Estado, ele tem algumas ações que são um pouco mais, digamos, que envolve o Estado como um todo, né, no desenvolvimento de alguns projetos e tal, e talvez ele é o único que fala um pouco sobre isso. Mas ainda assim é muito incipiente e para mim, satisfatório. O período, a eleição em si, ela é uma virada de chave da cidade, né? Então você tem um modelo de cidade e você vai discutir qual é o modelo de cidade dos próximos 4 anos. Né, eventualmente 8, né, considerando que as chances de reeleição são sempre muito altas. E é isso, você está na porta de um período eleitoral, com as pessoas debatendo a calçada que não terminou, né, o bloquete que não colocou, a grama que não cortou. Então tem alguma coisa muito séria acontecendo, porque o debate em si, o debate profundo, não está sendo feito. E aí eu queria, antes de passar aqui da sequência, só reforçar para as pessoas. Gente, o podcast, videocast, seja como queiram chamar, disponível no YouTube, no Papo Sem Censura Cast, então podem acompanhar por lá, é o espaço base onde vai estar, compartilhado também nas minhas redes sociais e também em formato de áudio depois disponibilizado no Spotify. Tuane, o Luiz colocou de educação, ele abordou a educação, trouxe a educação para a roda. Você como professora, a sua ligação está mais com o Estado, mas de alguma forma você acompanha o cenário, né? Na eleição de 2020 teve um debate muito forte sobre educação. E o Luiz traz isso. Tem a questão do pombo e tal, mas a questão estrutural. Mas para além da questão estrutural, tem a questão do modelo da educação. Né? Qual que é o cenário hoje da educação em Pinda, para a gente não perder? Porque a educação é um ponto central. Né? A gente tem um governo federal que foi eleito agora que traz a educação como um carro-chefe no debate, etc. Qual que é a situação da educação em Pinda, assim, uma avaliação geral? Existe uma avaliação, no geral, bem negativa, né, da educação. Eu estou acompanhando até relativamente próximo uma escola onde faltam pelo menos 2 professores. Então, existem 2 turmas sem professores, mas teve um concurso. Tem uma escola com falta de professores, então é algo que a gente fica se questionando. O que acontece na educação em Pinda que faltam professores
para algumas turmas em determinadas escolas do município. A gente tem a prefeitura fazendo a formação complementar ou continuada de professores de uma maneira bem estranha, que é uma vez na semana, algo assim, no horário do ATPC, o professor é obrigado a fazer uma formação, um curso. E eu lembro que quando questionei, ainda como conselheira do Conselho da Comunidade Negra, sobre o investimento em formação de professores para a Lei 10.639, a prefeitura me respondeu que sim. Existe formação para? Sim. Qual formação? Então, a gente tem alguns buracos, né, do que está sendo feito efetivamente para a educação de Pinda. Essas creches que foram totalmente terceirizadas. Então, são coisas que a gente está vendo que é um modelo que está indo para privatização, para terceirização. Então, a falta de professores, as creches, que são essas que ficam até as 19 horas, que é terceirizado, os funcionários são todos contratados, não são funcionários da prefeitura, concursados. Então, a gente tem uma grande defasagem na educação que vai bem além do problema do pombo, que é um problema muito sério, tem muitas doenças, mas que vai bem além do problema do pombo ou do problema da merenda que atrasa e essas coisas, né? O programa de educação, ele não está bem formado, ou está, né, para a deseducação, não sei. Porque eu acredito que um programa de educação que tem tantas falhas, e aí eu estendo isso, não na municipal, mas na estadual, a gente vê muitas falhas, programa que tem tantas falhas, ele foi pensado para ter falhas mesmo, né, para trazer uma deseducação, uma formação ruim. Espero que não seja esse o ponto, mas não vejo ninguém se mexendo para regularizar essas falhas, né, que estão presentes há algum tempo. Nas últimas eleições a gente já questionou muitas falhas que aconteciam na educação, e agora no final de mais 4 anos de mandato a gente continua observando as mesmas falhas. Então, eu quis puxar o gancho da educação, que o Luiz levantou organicamente, espontaneamente, porque nós estamos falando de 2 áreas aqui. Transporte, que a gente tem 20 mil usuários dia, então que são impactados diariamente com o bom ou o péssimo serviço do transporte, no caso de Pinda, mais para o péssimo do que para o bom. Educação, que você tem uma rede de 8 mil alunos, e aí você coloca nisso os pais, os avós, que também estão participando dessa educação, então você já expande, vai chegar mais ou menos em 20, alguns podem ser os mesmos do transporte, e aí você coloca a saúde, que é um outro calcanhar. Então, quer dizer, a gente está falando de 3 universos, saúde, transporte e educação, que você dialoga com um terço do eleitorado, ou metade do eleitorado, né, de Pinda. Ainda nessa questão da educação, o Rafael, você na sua visão de comunicador, né? Você está falando com um grupo, com uma rede, porque é o aluno, é o pai, é o avô, e você está tocando nessas questões de medo, de cotidiano, de impacto. Como é que explora, vamos de novo nesse assunto, como é que a gente explora isso a partir da perspectiva da educação? Como é que você dialoga com o pai do aluno? A educação tem que melhorar. A partir do digital, você fala? É a partir do digital. Bom, identificando o problema e demonstrando o porquê esse problema está afetando o ente querido desse pai aí, ou do vô. Porque existe uma série de problemas, como ela disse aí. Tem problemas que vão da doença que um pombo pode trazer, problemas que essa criança não vai estar apta a fazer um Enem daqui a alguns anos porque ela não foi bem educada, porque ela não está em pé de igualdade com alguém do ensino privado. Então, é demonstrar isso. Se as pessoas só agem no medo, é colocar na cabeça desse pai aí, a partir da comunicação da mídia social, que se continuar do jeito que tá, o seu filho não tem muito futuro, assim como a maioria dessa geração não tem muito futuro, porque o Estado tem um projeto que não é de bem-estar social, que não é de crescimento, que não é de desigualdade. É elite onde ela está agora e a base onde ela está agora. Eu acho que explorar isso seria muito importante para quem quer demonstrar os problemas da educação, os problemas da saúde, porque no final das contas é tudo uma questão de, querendo ou não, de classe, de o que me representa, o que é minha vontade, o que eu preciso ter para ser uma pessoa bem desenvolvida, uma pessoa saudável, e o que o Estado, ao cobrar esse imposto de mim, me oferece em contrapartida.
Atualmente o estado seja municipal, estadual ou federal, não te oferece tanto quanto ele te cobra. E não é de o governo atual, é de anos, né? Isso daí é uma questão estrutural. É isso, eu acho. É fazer as pessoas entenderem que existe uma questão estrutural, existem os próprios interesses e existem os interesses dos políticos. Você tem que representar os interesses daquela pessoa e fazer ela entender o porquê uma necessidade que aquele interesse específico seja representado. Porque não é o que estão fazendo hoje. Geralmente é o medo de novo, é o medo de você não conseguir ter é o medo mais bobo possível, de questões sexuais a qualquer outra coisa aí. É só medo, não tem nenhuma proposta, isso é de nenhum lado, seja direita ou esquerda, não existe propostas. A questão da polarização permitiu para que político picareta conseguisse falar aquilo que vai gerar mais medo, aquilo que vai gerar mais engajamento, mas não gerar proposta. Acho que faz muito tempo que a gente não tem uma questões de propostas sendo debatidas realmente, né? Como vocês disseram. Não é proposta que é discutido, é aquilo que está em voga na mídia social no geral. Eu acho que essa é a mudança principal. Colocar em voga na mídia social aquilo que é interesse do povo e fazer ele entender que esse é o interesse dele. Porque isso impacta realmente na vida dele. Não sei se foi. E é muito comum a gente falar, insistir nessa coisa de que é preciso debater proposta, debater programa de cidade. E a contranarrativa que vem é assim, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber até que você mude a cultura. Até que você se comunique de uma forma diferente. Não é? Porque assim, dizer que isso é naturalizado, eu já ouvi, por exemplo, lá na Câmara, assim, não adianta fazer audiência pública porque ninguém vem. Mas quantas vocês já fizeram? De que forma vocês impactam a sociedade para que ela participe, né? É trazer a sociedade para a participação. Se ao menos é avisado que vai ter essa sessão, na maioria das vezes não é nem avisado. Tem um canto no site que não é acessado realmente da Câmara, mas, pô, tem a mídia social que poderia muito bem ser usada para divulgar isso daí, falar o que vai acontecer ali. As pessoas não sabem o que acontece numa sessão da Câmara. Exatamente. O público geral não sabe o que acontece. Exatamente. Isso daí só já poderia mudar essa questão já. Quem vai para a urna em outubro, Luiz, vai para fazer o quê? Vai para votar em quem? É na pessoa ou é no que essa pessoa propõe, o que é no programa? Bom, não estamos falando da eleição municipal ainda, né? Eu acho que sempre há no primeiro momento, eu penso muito no julgamento sobre a administração atual. Então esse é o primeiro ponto. O atual prefeito ele não pode participar da eleição, mas ele tem claramente um candidato, que é o vice-prefeito, que representa claramente a administração atual. Então, acho que a primeira coisa é julgamento sobre a administração atual. Daí, essa, digamos, insistência dos adversários em martelar problemas da administração atual, que eu considero relevantes, porém menores, né? Porque, assim, é muito fácil você criticar os equipamentos públicos, né? A praça, o asfalto, o pombo na escola, porque isso é visível, é ruim e é visível. Mas existem problemas que estão por trás muito mais profundos que acabam não sendo discutidos. Então, acho que a primeira coisa que vai ser discutida nessa eleição é esse julgamento sobre a administração atual. Agora, o eleitor, se eu tivesse esse conhecimento todo, seria, digamos, estaria dando consultoria para político aqui, né? Mas eu acho que o eleitor deve esperar mais do que isso. Agora, se realmente espera ou não, se ele está satisfeito com essa atual discussão sobre o mato, sobre o equipamento que está ruim, etc., ou se ele espera mais do que isso, só uma pesquisa para dizer. Eu acho que eu não teria condições de te falar isso hoje categoricamente. Eu espero que eles estejam querendo, eu quero, e eu espero que eles estejam querendo muito mais do que isso, né? Uma discussão muito mais abrangente e muito mais aprofundada do que essa, né? E a classe política representativa tem um papel importante para puxar para esse lado, né? Para tensionar para esse lado do debate. Bom, falando um pouquinho de bastidores, que é a parte legal da coisa. Nós tínhamos uma eleição, um cenário eleitoral até o fim do ano passado, em que o Piorino era o candidato, o Vela se projetou como uma possível oposição, uma polarização entre os dois. De repente surgiu um Vito, que a princípio todo mundo achou que ia vir com o Piorino, começou a fazer umas lives com o Vela, participou de live com o Vela e de repente apoiou o Torino. E aí tem o Goff também nessa história. O que vai acontecer na sua visão? Essa turma toda que não tá com o Piorino vai se juntar? Ou vem todo mundo separado? O que você está vendo nesse bastidor da política? Eu num primeiro momento pensei mesmo nessa união Vito-Vela, né? Por toda aquela proximidade, toda aquele carinho público. Mas
Aí, né, agora, eu já fico mais... Fiquei confusa até. Eu acho que o Goff, ele se mantém, pelo menos num primeiro momento, mais distante, como ele tem se mantido, dessa discussão, dessa polarização. Mas também não aparece, né? Assim... Exato. Ele tá bem ausente, né? Dentro do debate, ele é o candidato que está mais ausente, assim. Embora o Luiz tenha falado nas redes, ele é uma pessoa que até consegue discutir um pouco de plano, de projeto. Até por essa ligação com o governo do estado, ter um cargo. O estado nessa posição. Né? Sim. Mas eu até consigo visualizar num futuro algum tipo de união aí desse restante nessa polarização contra o Fiorino. Ainda não sei para que lado, né, vai isso, mas eu acredito que tenha uma certa união, sim, para tentar dar uma freada nesse avanço que o Fiorino vem tendo. Mas, claro, isso também vai depender das próximas pesquisas, né? Vamos ver também como que se projetam esses outros nomes com tudo mais bem delimitado. O Vela, inclusive, fez um recorte, ele fez uma live com o Vitor. Na semana seguinte ele soltou um vídeo elogiando o Vitor na tribuna, né, fazendo um elogio ao Vitor, a trajetória do Vitor, fazendo até uma autocrítica, digamos assim, de que ele já foi contra o Vitor em algum momento e que agora ele entendeu a importância que o Vitor tem na política, etc. E no dia seguinte o Vitor anunciou o apoio ao Torino. E aí até um comentário lá na rede social do Vela, que a pessoa fala assim, mas eu não tô entendendo, se você é candidato, você está enaltecendo um outro que também é candidato por uma outra candidatura? Que loucura é essa, né? O que está acontecendo aqui? Assim como essa eleitora, eu também fiquei muito confusa. Eu achei tudo muito confuso. Você está levantando a bola do outro, né? Posso dar uma visão assim de quem não conhecia nenhum desses candidatos há bem pouco tempo atrás? Eu acho que o Vitor deu uma jantada no Vela bonita. Ele me parece um cara muito esperto, aqueles políticos bem tradicionais e que tem um jeito de matuto, né? Um jeitão assim meio matuto, mas ele me parece que tem uma noção clara do que está fazendo. A impressão que eu tenho é que o Vitor tem uma noção mais clara do que está fazendo, dos passos que ele está dando. São 30 anos de política institucional, né? Do manejo, do bastidores. Ele não cita o seu nome à toa. Ele cita o seu nome porque ele tem algum interesse, né, no seu nome, onde ele vai estar, como é que ele vai estar compondo. Rafael, você está em quantas eleições já em Pinda, como eleitor? Como eleitor? Novo desde que eu nasci, eu tenho 26, passei por bastante eleições aqui, não sei nem quantas. Então, 2016, você já era eleitor? Já. Tem alguma coisa nova nessa eleição em relação às outras que está te chamando a atenção? Olha, eu acho que essa é uma eleição que o digital está mais presente do que em qualquer outra, isso daí é um ponto indiscutível. Mas eu acho que essa também parece mais decidida do que as outras. Parece que tem um peso muito grande pro lado da situação e tem pouca discussão para quem vai ser o candidato do lado contrário. Quando o Israel se candidatou contra o Vitor, por exemplo, teve mais uma divisão aí, né? Foi mais igual. Mas agora parece que tá muito dado. Parece que a política daqui não tá... Eles não estão sabendo combater um ao outro, sabe? Parece que tá muito fácil para a situação manter as coisas no modo como eles querem. Eu diria que esse é o ponto mais notável do momento. Em 2016 houve um rompimento, né? Um fator novo, que foi o vice romper com o prefeito e sair candidato contra. O Israel tinha um peso político já. E aí ele ganha do Vitor por 4 mil votos. É uma coisa que, mais um mês de eleição podia ser outro resultado. Mas uma semana de eleição poderia ser outro resultado. E aí você vê que ele... você tá com a máquina na mão, uma coisa tão robusta que ele salta de 34 mil votos em 16 para 44 mil votos, ou seja, 10 a mais, e o Vitor despenca de 30 para 18. Né? Então, a força que a máquina tem, né, Luiz? Assim, e aí, diante da força que a máquina tem, o Rafael traz uma perspectiva de que o cenário parece um pouco mais decidido. Na sua visão, parece mesmo? E, além, se parece decidido ou não parece decidido, para a oposição, o melhor é se juntar ou sair um monte de candidato? Bom, eu acho que o cenário... eu não sei se o cenário está tão decidido assim. Eu acho que tem alguns eventos ainda que vão acontecer. Você falou do calendário eleitoral, que primeiro é a possibilidade de mudança de partidos, que vai até dia 5 ou 6 de abril.
Depois, as convenções só vão acontecer 3 meses depois, lá para julho e tal, onde aí a definição final dos candidatos tem que ser feita. Entre esse tempo, bom, primeiro que com a mudança de partidos, a gente já vai ver, particularmente na Câmara de Vereadores de Pinda, se houver uma movimentação de vereadores mudando de partido, a gente já vai ter uma noção de apoio ou não apoio a determinados candidatos. Mas o segundo ponto importante são os candidatos a vice. Eu acho que eles podem dar uma boa ideia de como as coisas vão ser jogadas daqui para frente. Então, só o Vito, em princípio, é o único vice definido do Torino, né? Mas o Vela não tem vice, o Goff não tem vice, nem mesmo o Piorino tem vice. Eu acho que é fácil de imaginar que o Piorino vai escolher alguém ali da área dele, talvez uma ex-secretária, um ex-secretário, enfim. Para o Piorino talvez isso não seja tão impactante. Para o Vela pode ser muito impactante, e eu acho, né, que o Vela deve não que eu estou aconselhando ele a fazer isso. Mas o que deve acontecer. O que deve acontecer é ele buscar um candidato mais ao centro, né? Alguém que não tenha essa rejeição à esquerda e ao PT. Uma coisa meio Lula 2022, assim. Uma coisa meio Lula 2022. Uma coisa meio Lula 2022. Mas não sei se ele vai encontrar um Alckmin aqui. Eu acho que ele tentou o Vito, não deu certo. Eu acho que ele tentou. Então talvez ele tenha que ir para outro cenário. E isso talvez o ajude ou talvez o prejudique. Vamos ver como ficam essas coisas. Mas aí eu acho que aí o cenário começa a se definir. A partir dessa mudança de partido que eventualmente aconteça entre os vereadores e da escolha dos vices, que vai acontecer, não necessariamente agora, mas deve acontecer nas próximas semanas também, eu acho que a gente vai ter uma ideia mais clara do cenário e de quem efetivamente será candidato também, porque hoje a gente trabalha com um cenário de 4 pré-candidatos, mas nem todos vão chegar. Possivelmente nem todos chegarão no dia, acho que é 5 de agosto. 5 de outubro. Não, 5 de agosto é o limite. Como candidato, sim. É o limite para apresentar as candidaturas. Sim. Legal. Dentro desses nomes, desses elementos que você trouxe, já trazendo alguns elementos confirmados, Pastor Marco Maior, para nenhuma surpresa, zero surpresa, anunciou filiação no PL, né? Ele vai para o PL, sai do PSDB e vai para o PL. Tem também o Magrão, tem saído em muitas fotos com o PSD, que é do Torino. Então, de repente, tem algum possível movimento nesse sentido, não confirmado, mas especulações. Da questão do vice do Piorino, um elemento importante. Israel não abre mão de que seja alguém de confiança dele, Israel. E aí fica a dúvida, o Piorino não é de confiança dele, Israel, né? Uma pergunta no ar. Então, só complementando alguns desses bastidores que você trouxe sobre essas movimentações partidárias, porque são alguns elementos. O PP, que está com o Norberto, que é do presidente da Câmara, parece que está hoje com o Oswaldo. O professor Oswaldo, que já foi vereador, parece que está no PP, então vai fortalecer o PP nessa disputa. Então tem alguns nomes aí rodando. Tuane, na sua visão, mesma pergunta que eu fiz para o Luiz. Para vencer a máquina pública, vencer o Piorino, a força do orçamento de quase 1 bilhão, provavelmente no meio desse ano eles vão anunciar 1 bilhão ano que vem, enfim, muita coisa positiva, podem surgir coisas negativas. Para vencer essa máquina, um candidato, vários candidatos, como é que você está vendo o cenário? Existe a questão da rejeição deles, e talvez um candidato tenha muito mais rejeição do que, então, acaba prejudicando, né? A questão deles não conseguirem, talvez, agregar votos uns dos outros. Eu acredito que um Torino talvez não consiga cativar o eleitor do Vela. E assim como o Vela talvez não consiga trazer para o seu lado um possível eleitor do Vito. Então a gente tem um cenário aí que é um pouco complexo nesse sentido, pela rejeição que eles trazem pelos partidos, pelo histórico político no município. Então eu acredito que focar em apenas um candidato talvez não seja a melhor saída ali para estar batendo de frente com o Piorino, pela questão da rejeição. O próprio Piorino também tem uma rejeição elevada, né? Mas eu senti uma rejeição ali muito próxima. Vela, Vito, Piorino, que é uma rejeição muito elevada, pensando
aqui no município de Pindamonhangaba. Então, não sei se essa questão de focar em um candidato vai conseguir fazer essa transferência de votos. E talvez consiga fazer, eu acho que é mais fácil transferir a rejeição sim, do que sim. transferir o voto. É o medo. Mais fácil transferir o medo do que transferir a esperança. Ainda falando um pouquinho desses números, né? Por projeções, é claro que isso não é um número exato, fechado, a gente deve ter um comparecimento de urna perto dos 90 mil eleitores, com base nas últimas eleições de Pinda. Então, hoje nós estamos próximo de 120 mil eleitores. Por abstenção, pessoas que não vão votar, a gente deve ter mais ou menos 90 mil comparecendo. Disso, 82, 83 mil de válidos, que é quando a pessoa escolhe um candidato ou outro, os outros são brancos e nulos. Rafael, vou passar para você a mesma pergunta que eu fiz para eles. Se você entende que o melhor cenário para derrotar o Piurini, aí tô falando da gestão que está em questão, é os demais se juntando, unindo forças e saindo na batalha, ou é eles se dividirem, cada um ir para um flanco de confrontação? Eu acho que não tem uma resposta simples. Para começar, que aqui não tem segundo turno, né? Não tem segundo turno, exatamente. Então, importante. só a partir disso daí, a conclusão seria que ter só um seria mais fácil. Porque sem segundo turno... Você antecipa um segundo turno. Exatamente. Sem segundo turno não dá pra você ter uma estratégia de levar alguém pro segundo turno para então se unir. Mas, de novo, quem vai ser essa pessoa? Quais vão ser as propostas? Vai estar todo mundo realmente lá apoiando, fazendo campanha? Ou vai ter alguém tipo um Ciro Gomes que não tô aí, não tô nem lá nem cá? Acabou não ajudando tanto. Então, depende. Vai depender muito de quem vai ser o representante, quem vai ser o vice e como vai ser esse clima de apoio e qual vai ser a bandeira real. Não tem nenhuma resposta para ser dada antes de definir tudo isso daí junto. Mas considerando a estrutura de campanha de eleições de Pinda sem segundo turno, o ideal para realmente tirar eles seria se unir. Porque não vai ter essa oportunidade uma segunda vez, um segundo turno, né? A gente não tem, já antecipa dentro do turno único, você antecipa uma disputa entre dois nomes. Quem vai ser o nome. É o mais difícil, são os egos, né? Quem que recua na hora do ego? Aceito ser seu vice, eu aceito não ser e ser só secretário. É difícil. Acho que o ego deve ser a parte mais difícil de controlar, né? Na política, ego. Aliás, na vida, ego é uma coisa bem complicada. Vamos entrar nos minutos finais. Eu vou fazer uma rodada aqui pra gente fechar. De uma avaliação geral do panorama entre pesquisa, entre cenário político, o que dá pra gente tirar. Nós estamos em março. Então tem essa questão da janela partidária agora, vai ter troca. Depois a gente vai entrar numa fase a partir de abril de pré-campanha mesmo, depois campanha. Como é que dá pra gente imaginar o cenário daqui pra frente? Começar do mesmo jeito que a gente começou da outra vez. Luiz, primeiro. Então, além daquilo que eu já falei, dessa definição aí de vereadores e de outros políticos relevantes que venham a mudar de partido ainda, existe uma coisa que talvez não tenha tanto impacto aqui em Pinda, mas que não deixa de ser impactante, que são as federações. É a primeira vez que a gente vai ter eleição municipal com a presença das federações. Aqui, no caso, a federação PT, PV, PCdoB é a mais impactante. Tem a federação PSOL Rede também. Eu acho que tem mais que é uma. Novo, né? Assim, é uma novidade. Eleição. Uma novidade. Mas isso já tem um certo impacto. Se você pensar bem, existe um vereador do PV na Câmara, que é o Renato Cebola. Cebola. Que hoje está no mesmo campo que ela. Eles hoje estão juntinhos, né, quase como se fosse o mesmo partido. Né? A federação é quase um partido único. Então, enfim, isso também pode ter algum impacto na eleição. Não acredito que vai ser muito importante, mas tem algum impacto na eleição. E ver como eles vão administrar agora essa oposição, no caso do Piorino, ou suas realizações, no caso do Piorino, daqui para frente, até chegar no momento mais crítico aí da eleição, onde as coisas começam efetivamente a se definir, que ainda tem um longo chão até lá. Exatamente. Vou passar aqui para a Tuane, só antes, você citou o Renato Cebola, que também deve sair do PV, bastidores, justamente porque o PT é pesado para o eleitorado dele, Renato Cebola, então deve fazer um movimento de saída do PV. Tuane. Sobre essa pesquisa, eu acho ela ainda muito cedo, né? Com seus resultados ali a gente fica meio confuso, porque muita coisa ainda está se desenhando. Mas uma coisa que dá para tirar bem dessa pesquisa é a questão da aprovação e reprovação da atual gestão e das gestões de governo estadual e federal. Acho que os candidatos eles devem se atentar a isso. Percebi que estão tentando cuidar dos seus perfis dentro desses resultados de rejeição e de aprovação dos governos.
e a questão da rejeição aos próprios nomes, né, que é algo que quem for continuar mesmo como candidato vai se atentar muito a essa questão da rejeição ao seu nome, pela sua trajetória política, pelo partido em que está afiliado e por todo o seu histórico ali, para tentar aí melhorar esse índice de rejeição, diminuir esse índice. Legal. Rafael, suas considerações finais. Bom, eu acho que o que ela falou, a rejeição vai ser muito importante para essa eleição, parece que vai ser muito importante, porque está tudo muito próximo, né? O Vela com 28,6 e o Vitor, que provavelmente vai sair apoiando alguma chapa, com 26. Eu acho que isso já é determinante. Basicamente, você já consegue contar de uma forma bem simples que 28% você não vai ter se você não alterar nada. Isso daí é bem impactante. E é questão de união mesmo. Eu acho que vai precisar se desenhar um cenário se desenhar mais o cenário, conforme ele disse, para a gente conseguir ter uma noção real de o que vai acontecer. Se as coisas continuarem como estão, a situação continua, mas tem muito tempo para poder ter alguma mudança ainda e a gente ter alguma novidade, ter alguma surpresa. Tá só começando a esquentar. Gente, pra gente finalizar, queria agradecer ao Luiz pela presença. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro podcast, a retomada do podcast. Eu que agradeço. Quem sabe a gente não faz um novo daqui a alguns meses com uma definição mais clara do cenário. Mas tirou aí, né? Agora da minha boca isso. Essa é só a primeira. Temos que voltar, porque a gente vai ter um cenário um pouco mais definido daqui um mês e meio, 2, a gente já vai ter uma coisa mais definida. Legal, agradeço, Giovanni. Eu que agradeço. Luiz Lutuani, obrigado pela presença. Muito obrigada, uma boa noite. Valeu, Rafael, obrigado. Obrigado, Giovanni, pelo convite e boa noite. Valeu, gente. Semana que vem tem mais podcast do Papo Sem Censura, entrevistas, resenha, a gente vai intercalando aqui os produtos. Confere no YouTube, Papo Sem Censura Cast, no canal Papo Sem Censura Cast. Nas minhas redes sociais também vou disponibilizar e também em formato de áudio no Spotify. Até a próxima.